que escolhi o canto alentejano? Porque uma das minhas costelas nasceu no Baixo Alentejo, Conceição Freguesia de Ourique, e a outra costela em Avis. Oh, minha mãe, minha mãe. Mas o cenário não visa Avis ou Ourique, mas sim no Cercal do Alentejo, onde o meu pai permaneceu até aos 18 anos antes de migrar e emigrar. Eu era criança quando escutava o meu pai entoar como solista o tão afamado canto alentejano, e sempre acompanhado pela minha mãe. Já em Elvas, reunido por uma moldura de homens que o acompanhava no copinho de vinho, confraternizavam bem alegres, cantadores e descontraídos. Sim, passámos muitas dificuldades à semelhança de muitos portugueses. Uma das vozes silenciou-se em 2012. A outra, à medida que ia envelhecendo, poderia esquecer uma outra letra, mas jamais a sua identidade. Levantei-me um dia cedo para beber o catachinho. Levava pena no bico, levava pena no bico, ia fazer um ninho. Esta voz tão bem sucumbiu em junho do ano passado. Ficaram as lembranças e o orgulho de ter nascido de costelas alentejanas com um importante legado: o de promover as tradições e costumes do Alentejo. O cante é uma das mais nobres tradições polifónicas que permanecerá nas raízes e na alma do povo alentejano. Portugal tem no seu património cultural uma expressão musical muito genuína, única no mundo, reconhecida a 27 de novembro de 2014 como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco, o canto alentejano. Du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Esta distinção não honra apenas o Alentejo, mas Portugal inteiro, pouco depois de tão bem o fado e a dieta mediterrânica terem obtido o mesmo reconhecimento. A candidatura bem-sucedida deste canto típico do Alentejo foi na altura encabeçada pelo município de Serpa, com o contributo da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, da Casa do Alentejo e da Confraria do Canto Alentejano e da Moda. Mas afinal, o que é para si o canto alentejano? Farei uma breve pausa enquanto pensa. Alentejo quando canta, peito dado à solidão, traz a alma na garganta e o sonho no coração. Está correta a definição que você lhe tenha dado, porque o canto alentejano é o canto da terra. Retrata a ligação umbilical do trabalhador com a terra-mãe. Nasceu entre as gentes da planície. Tornou-se a marca identitária da cultura do Alentejo. Embora não seja específico de nenhum género ou estrato social, é muitas vezes associado às classes rurais que se formaram numa região onde a industrialização agrícola e extração mineira se desenvolveram durante o final do século XIX e século XX. O primeiro grupo coral surgiu em 1926, os Mineiros de Aljustrel, associado aos trabalhadores das minas de São Domingos, hoje desativadas. Iniciativa seguida por um segundo grupo em Serpa, em 1927. Embora atualmente seja mantida pelos grupos corais, alguns deles já centenários, sempre aconteceu em contextos informais, durante o trabalho ou no campo ou em momentos de festa, mas todos cantam cantos polifónicos, tal como os seus antepassados. Isto é o cante, um património coletivo. Há centenas de modas que toda a gente canta, mesmo sem saber quem as escreveu. Hoje, estas canções ditas modas pertencem a todos. São uma das tradições mais ricas do Alentejo e de Portugal. Cantar alentejano começou no trabalho da agricultura. A gente ia para o trabalho, os jovens aprendiam com os homens mais velhos. Historicamente, nenhuma informação documental parece provar a existência do canto coral sem instrumentos no Baixo Alentejo antes de 1907, quando foi formado o Orfeão Popular de Serpa e começaram a surgir grupos corais como existem na atualidade. Trata-se de um canto coletivo, sem recursos em instrumentos e que incorpora música e poesia associados geograficamente ao Baixo Alentejo.
Um fato reconhecido é que o cante alentejano faz parte das tradições mais fortes da região, juntamente com a gastronomia alentejana e o vinho alentejano. O que define o canto como uma polifonia única são os dois solistas e o coro. Quem arranca é o ponto, com uma voz muito precisa, seguida pelo alto, uma voz mais aguda e com mais cor. Finalmente, entra o coro, exprimindo a voz coletiva do Alentejo. Não consigo estar um dia sem cantar. Não consigo. Nasce comigo, isto é meu. Eu nasci, não. Eu por vezes estou triste, mas canto. As letras exploram temas tradicionais, como vida rural, natureza, amor, maternidade e religião, e mudanças no contexto cultural e social. Estas canções, interpretadas por grupos de homens ou mulheres, são normalmente tristes. Relembram a planície seca e quente do Alentejo, do trabalho no campo, dos santos nas aldeias, nas cantigas de amigo e, claro, nas cantigas de amor. No cante alentejano dá-se a conhecer o que lhe vai na alma, a melancolia, as saudades, as vontades e as recordações da terra onde se nasceu. Mas o Alentejo e o cante também podem ser alegres. Há mesmo canções irónicas ou humorísticas. Seja como for, as vozes vibrantes encantam quem as ouve já há séculos. No começo do século XX, alguns grupos ou ranchos começaram a organizar o canto informal das aldeias em coros locais com ensaios regulares. A ditadura que vigorou em Portugal durante quase 50 anos fez tudo para promover os grupos masculinos, como, por exemplo, o folclore nacional, e organizou concursos avaliando não só o cante, mas também os trajes. O regime exigia que os ranchos vestissem trajes regionais de trabalho ou trajes domingueiros próprios da burguesia. Durante a ditadura, contrariando esta política oficial, os alentejanos criaram letras sobre a miséria, fome e repressão. Quando a pobreza obrigou muitos alentejanos a migrar para a cintura industrial de Lisboa, grupos semelhantes começaram a surgir à volta da capital, mostrando que onde quer que os alentejanos estejam, o cante faz parte da sua identidade. Atualmente existem coros mistos e femininos, como há um século atrás, quando homens e mulheres cantavam lado a lado durante o trabalho. O cante ouve-se e entranha-se, mesmo que não o seja. Sentes um pouco alentejano quando as potentes vozes dos grupos nos entram na alma? Faz parte da identidade da região porque é algo único, não só em Portugal como em todo o mundo. O canto também está enraizado no calendário religioso. Crentes e não crentes, os intérpretes, cantam com orgulho os cânticos do Natal e a festa dos Reis. É uma tradição familiar que se transmite de geração em geração. A transmissão ocorre principalmente em ensaios de grupo coral entre os membros mais velhos e mais jovens. Para os seus praticantes e aficionados, o canto incorpora um forte senso de identidade e pertencimento. O cante é uma vertente fundamental da vida social das comunidades alentejanas, premiando as confraternizações em espaços públicos e privados, também reforça o diálogo entre as diferentes gerações, géneros e indivíduos de diferentes origens, contribuindo assim para a coesão social. Eu, moços, vou dizer uma coisa, que o cante não se aprende na escola. O cante, a gente aprendeu o cante, ou eu, no campo e nas tabernas, como vocês sabem, e a gente temos que fazer esforço para aprender alguma coisita, e isto não se aprende, mas a gente pensa. Com uma vez cantando aqui, outra vez cantando além, outra vez cantando com o Zé, com o Manel e com o António, e é assim que a gente chegamos onde chegamos e onde temos chegado até aqui. É isso que eu peço a vocês, para terem amor ao cante e nunca se esquecerem disto, porque eu não vivo sempre. É isso que peço a vocês e muito obrigado a todos.
Por esta altura tenho a certeza que você desse lado já está apaixonado pelo cante e que quer pôr os seus dotes vocais à prova. Seja alentejano por um dia, de corpo, alma e voz. Dizem que no Alentejo tudo é feito devagar, e assim que termina a sesta só se pensa em descansar. E a gente não entende a razão de tanta pressa, se depois de cada noite há um dia que começa. Um beijo no Alentejo é dado devagarinho, que a gente sabe que um beijo é muito mais que um carinho. Por isso é que quem cá vem tem pena de não ficar, ao ver o gosto que tem um beijo dado devagar.